Boa noite. Começamos uns minutinhos antes para enquadrar, para acertar a luz, tudo. Vamos aguardar. Já tem alguém aí? Consegue me ouvir bem? Estão conseguindo visualizar bem a tela do sensor? A iluminação com esse ângulo não ficou tão bem. Conseguem visualizar bem a manta? Sobre rodas, chegou muito bem. Ouvindo sim? Tá me vendo bem? Porque hoje o ângulo precisa ser diferente. Tá escuro? Porque na verdade eu quero que vocês visualizem bem a tela quando eu mostrar no sensor. Então hoje o mais importante é a visualização disso, porque daí na hora que eu for mostrar a almofada, eu mostro mais perto e depois, importante é visualizar aqui. Então achar um ângulo que consiga visualizar bem, isso é o importante. E assim não reflete tanto a luz, ok? Então, beleza, a manta e a tela visualizando bem. A hora que tiver a imagem do sensor aqui, vai aparecer colorido, azul, vermelho, então precisa ter esse contraste, porque senão é difícil. Diminuir o brilho da tela? Deixa eu ver se eu consigo. Porque aqui vocês não estão conseguindo visualizar bem. O importante é essa parte. Já alterei o brilho da tela. A hora que estiver funcionando o sensor, vai ter um contraste, esse que é importante. Beleza. Esperar mais uns minutinhos, que hoje a gente entrou um pouquinho mais cedo por causa tava tendo um delay na imagem. A tela do sensor tá branca agora, mas a hora que eu sentar e testar, vai ficar colorida. Então, isso que é o mais importante para poder visualizar. E assim não reflete o sensor. Contagem regressiva. Vamos lá. Bem, boa noite a todos. Estamos em mais uma live, a nossa terceira live, né? E hoje a gente vai falar sobre as almofadas e vamos testar alguns materiais e a gente vê a importância dessa parte, o uso da tecnologia para teste dos produtos, né? Como auxilia, né? Quanto que auxilia o equipamento para a gente não ir só para a parte empírica, né? Mas essa parte de prática, mas a gente precisa ter respaldo tecnológico para testar as coisas, não é?
É assim que se fazem as pesquisas e os desenvolvimentos. Precisamos de aparatos tecnológicos que nos auxiliem, que nos mostrem e que nos direcionem no melhor caminho. E o Xsensor, que é o sistema de mapeamento por pressão, é uma dessas ferramentas de trabalho muito importantes, né, que eu admiro muito. Eu trabalho há muitos anos com o sensor. O sensor é da empresa Xsensor, canadense, fica no Canadá, está há mais de 20 anos no mercado. Eles produzem sensores dinâmicos, softwares de alta qualidade. Então, eu represento, estou aqui com a parte de cadeira de rodas, de wheelchair, sistema de mapeamento por pressão, de superfície de suporte, tanto sentado quanto deitado. Mas eles produzem, a Xsensor, a empresa canadense, produz sensores para a área automobilística, aviação, né, para a parte médica, uma ampla atuação neste mercado, e é uma das nomes de referência no mundo inteiro em sistema de mapeamento por pressão. Então, o que consiste o sensor que a gente testa, né? O sensor, mas que é um tablet especial, né? Ele possui um software, né? E que ele se conecta com essa manta. Essa manta é uma manta flexível, né? E cada centímetro quadrado desse mede a pressão por milímetro de mercúrio. Então, o que faz? Ele se conecta posso conectar com o tablet, a manta, através de um cabo ou por Bluetooth. E agora está funcionando por Bluetooth. Então, essa é um ponto super positivo, porque para testar com usuários de cadeira de rodas, ele pode ser dinâmico, eu posso testar dinamicamente. Então, eu posso colocar a manta, o sensor, para testar como funciona, como reaciona os produtos quando eu estou propulsionando uma cadeira de rodas, quando eu estou em movimento. Então, porque eu posso usar com esse sistema através de Bluetooth. Então, é uma ferramenta muito importante, que tem uma alta tecnologia e um alto grau de fidelidade de acerto nessa porcentagem da imagem. Então, ela é conhecida no mundo inteiro, ok? E qual é o objetivo desse sensor com essa manta, né? Porque ela é flexível. Outro ponto importante que ela pode ser limpada com pano úmido, eu posso limpar ela, lavar ela, é que eu vou medir a pressão na interface entre o meu corpo e a superfície de suporte que eu apoio. Então, ela fica no meio, ela fica entre o meu corpo e essa superfície de suporte, que pode ser tanto sentado quanto deitado. Ok? Então, eu consigo medir isso através desse sistema, tá? E essa carga é muito importante, por quê? Porque as lesões de pressão, né, elas são sempre através de uma sobrecarga de peso. Então, esse é um dos fatores. O desenvolvimento das lesões por pressão, eles são multifatoriais, né, como nós já falamos nas outras lives. Mas a necrose do tecido, a obstrução disso, né, dos capilares, essa isquemia, essa deformidade celular, ela acontece muito por causa dessa pressão que exerce quando eu estou sentado, eu estou deitado. Então, o Xsensor, ele me ajuda a medir, a ver o quanto está essa pressão, como está a minha redistribuição de carga quando eu estou sentado e deitado. Então, é uma ferramenta muito importante. Ok? E eu meço, como que eu meço isso? Ele mede por milímetros de mercúrio, por centímetro quadrado, né? A referência que se tem de pressão, né, é de 30 a 32 milímetros de mercúrio, começa a ter uma oclusão capilar, né, dos vasos. E isso começa a ter um sofrimento. Mas a gente observa que a tolerância da pele, né, principalmente com os estudos, vários estudos mostram que a tolerância da pele é maior. Então, para eu desenvolver uma lesão por pressão, eu preciso muito mais, às vezes, na maioria das vezes, mais do que 30, 32. Então, a gente precisa interpretar essa imagem. Como é que é essa imagem? Não só no tamanho dela, né, mas do quanto que está essa pressão, quanto forte está essa pressão. Às vezes eu posso ter uma área de pressão maior, né? Não vou lesionar tanto do que uma área muito menor de pressão, mas com uma pressão muito alta. Então, esse pico de pressão, esse extremo de pressão sobre o tecido é que faz a lesão da pele, ok? E eu preciso determinar, então eu uso uma escala, né? Isso é internacional, que a gente usa uma escala. Ele mede de 5 milímetros a 200 milímetros de mercúrio por centímetro quadrado.
E a média que se usa internacional, a gente coloca a escala no máximo em 150, para não ficar, porque se eu dou mais tolerância, fica mais tolerável essa pressão. Então eu deixo um pouco mais baixo, em torno de 150, que eu consigo melhor medir essa pressão para essa redistribuição de carga e assim prevenir melhor essas lesões. Ok? Então, conforme a gente for usando, for testando, eu vou mostrando para vocês melhor como que funciona essa imagem, como é que ela se comporta, né? Então, ela apresenta na tela, eu posso tanto filmar quanto gravar e posso fazer comparativos depois com essas imagens, ok? Então, existem coeficientes de variação, então eu vou avaliar isso quanto a extensão, que eu já falei, e a intensidade. E a média que eu tenho de pico, que é muito importante, porque isso tem um coeficiente de variação, eu tenho também uma dispersão, né? Um método de dispersão, quanto que dispersa, isso quanto que concentra, qual é a diferença entre o pico de mais pressão e o pico de menos pressão. Tudo isso é calculado e verificado para você ver qual é o maior risco de desenvolver essas lesões. Falando assim, às vezes parece que é meio complicado, mas é super fácil porque você pega uma prática para avaliar e você consegue visualizar isso muito bem. Então, esse sensor vai mostrar o que para mim? A sobrecarga, quanto que eu tenho de peso nessa superfície. Vocês observam que, olha só, eu estou apoiando aqui os dedos, então isso já mostra, se eu pegar mais leves, quanto mais eu tiver essa pressão, maior vai ser a pressão que vai aumentar nessa escala dentro do sensor, sabe? Eu vou ver a concentração de forças, então, uma coisa muito importante, olha só, chegou minha pelvis, uma concentração de forças. Por quê? Porque quando eu tô sentada, essa é uma pelvis, né, masculina, e esses pontos que são os mais críticos, os isquios e o cóccix, né? E quando eu sento, eu toco diretamente. Aqui se encaixa a cabeça do fêmur, e eu tenho nas laterais os trocânteres maiores, porque também quando eu sento, dependendo de como sento, essa região mais lateral, ela também toca na superfície de apoio. Então são áreas de risco, os isquios, o cóccix, trocânteres maiores e toda essa extensão do fêmur. Imagina que aqui, vista lateral, eu tenho o osso da coxa, o fêmur, que também está apoiado sobre a almofada. Então toda essa anatomia, ela vai estar apoiada sobre a superfície, sobre a almofada. Sempre é muito importante porque, lembra que nós falamos das outras vezes já? Cerca de 70% do meu peso quando eu estou sentada está na região do assento. E essa concentração de peso, né, é aqui na região dos isquios e do cóccix. Depois eu tenho peso, distribuição sobre os fêmurs, mas a concentração maior é isso. Então você vê que anatomicamente eu tenho uma protuberância. Carla, mas aqui vai ter tecido, vai ter músculo, né? Sobreposto a isso. Mas muitas pessoas, principalmente usuários de cadeira de rodas, de tempo de perder movimento, mobilidade, perde massa muscular, perde tecido. Então, às vezes, você consegue observar bem, é pele e o osso. Então, por isso que essas pontas, essas protuberâncias, principalmente os dois isquios, são áreas muito críticas quando eu tô sentada. Muita descarga de peso. Uma protuberância óssea faz um pico de pressão, ok? E então eu tenho que saber como é que eu consigo visualizar nessa imagem, como é que se distribui esse peso dessa anatomia do meu corpo quando eu estou sentada na superfície, ok? E outro fator muito importante que eu posso usar o sensor também é sobre quando tem um sensor, uma manta para a almofada do assento e eu posso colocar uma no encosto. Então eu consigo medir, né? Não só em relação à superfície do assento, quanto que eu tenho de pressão, né? Como que está essa redistribuição da carga aqui no assento, mas também no encosto. No encosto sempre é menos pressão. Por quê? Porque a força da gravidade, né, me empurra para baixo, eu tenho mais peso aqui na região do assento. No encosto também. Mas o paciente que eu tenha que ter mais reclinação de encosto, abrir esse ângulo entre assento e encosto, eu consigo fazer esse parâmetro melhor. Porque às vezes o paciente tem uma deformidade nessa região da coluna, uma protuberância, e isso também, não é, conflita com essa base
né, de apoio do encosto. Então, eu consigo verificar isso. Então, uma cadeira que tem tilt, que é a reclinação de todo o sistema, eu consigo medir isso. Eu consigo regular melhor o apoio dos pés. A gente, quando faz o teste do sensor, é muito importante, porque muitas vezes tem uma alta concentração de peso na região dos isquios, quando eu tô sentada, mas é porque a pedaleira da cadeira de rodas está muito elevada. Então, quanto mais eu elevo a pedaleira, imagina que aqui eu tenho fêmur, mais eu faço flexão pélvica. Quanto mais eu faço flexão pélvica, mais eu exponho essa região. Então, ele contribui para várias partes de regulagem da cadeira de rodas dentro da adequação postural, ok? E todas estão relacionadas, ok? Então, vamos mostrar as áreas de pressão usando a imagem, né? E os ajustes de cadeira de rodas pode auxiliar, e também na abordagem de 24x24, que é o uso do dia a dia. Então, como é que se comporta quando eu saio na rua com a minha cadeira de rodas e com a almofada? O grau de amortecimento, quanto amortece o impacto dessa almofada? Eu consigo medir. A trepidação que dá, né? Esse impacto, né? Quanto que eu consigo absorver, como que está reacionando a minha almofada nas atividades do dia a dia. E um outro ponto muito importante é o tempo também. Muitas vezes eu sento o paciente numa almofada e como é que reaciona esse material? Não só com uma carga imediata, por mais tempo. Quanto mais tempo ele ficar sentado, muitos materiais reacionam mais, trabalham mais, se deformam mais. Então, isso tende a aumentar esse pico de pressão. Então, às vezes, inicialmente, alguns materiais você coloca, num primeiro momento, tem uma imagem relativamente boa, mas quanto mais tempo ele ficar sentado, vai ter essa sobrecarga, essa deformação, tanto do tecido, quanto a deformação da superfície onde ele está sentado. E isso começa a deformar a célula, né? Vai intervir na postura sentada. Então, é muito importante também a gente medir esse time, esse tempo, porque o usuário, ele fica muito tempo sentado. Então, não é uma nem duas, às vezes ele fica 8, 10 horas sentado. Não é o ideal, mas fica todo esse tempo sentado. Então, a gente consegue medir esse tempo da pressão por time também e como se reaciona esse material através do tempo. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, quanto que eu tenho de área, coisa? E a gente vai observar a questão do quê? Das formas e materiais. Então, uma coisa muito importante é a gente observar, né, as almofadas, que quando a gente falou uma área, pressão, né, força vezes área, que eu tenho uma concentração de peso. Então, o que que a gente vai falar? Antes de falar de qualquer material, a gente precisa falar de formas. Então, eu sempre falo, né? Quanto mais área de contato, melhor a redistribuição de carga. Então, para o usuário de cadeira de rodas que está com uma lesão, né? Tem uma lesão de pele, tem risco de desenvolver uma pele, eu preciso ter mais contatos, outros também. Mas esse tipo de almofada com orifício, o que que é? É o contrário do que a gente falou. É menos área de contato, mais sobrecarga. Então, você faz um estrangulamento. Por quê? Porque aqui, se eu tiver uma lesão, eu vou fazer um corte do fluxo sanguíneo, porque eu não vou ter apoio, não vou ter essa redistribuição de carga. Então, isso interfere diretamente, ok? Então, a gente vai falar mais sobre forma e coisa. E vamos começar testando, então, as almofadas que vem na cadeira de rodas. Foi muito importante essa introdução para a gente entender o equipamento, essa dinâmica do equipamento, para a gente conseguir interpretar isso. Então, para quem é usuário de cadeira de rodas, não é vocês que vão interpretar isso, é a terapeuta que utiliza esse tipo de equipamento de recurso, ok? Então, no Brasil, as cadeiras de rodas vêm com essa almofada, né? Que é uma almofada de espuma, laminada, simples, né? Com densidade que varia de 23, 25 a 33, né? E é muito importante de entender que a densidade não é a dureza da almofada, né? A gente precisa avaliar a flexibilidade, a qualidade dela, né? Isso é muito importante. Então, ela vem com essa espuma simples, né? E que
é plana. Então, quando a gente falou de forma, o plano é muito difícil de você sentar e se adaptar no plano. Por quê? Anatomicamente, o nosso corpo não é plano, não é? Não é plano. Então, se eu sento numa superfície que é plana, lembra que a gente já falou das outras vezes, vou ter compressão, porque eu preciso me moldar a essa forma plana. E o meu bumbum não é plano. Então, deixa eu ver aqui. Para vocês entenderem um pouco melhor, imagina que isso é a nádega e aqui é a base. Se eu sento aqui, olha só, há um achatamento. Por quê? Porque essa superfície é plana e o meu corpo não é plana. Então, eu preciso me adaptar melhor a isso, ok? Então, essa superfície plana junto com a almofada. No Brasil, as cadeiras de rodas vêm com essas almofadas, na América, nos Estados Unidos e na Europa, eles não vêm. Precisa eleger, quando você prescreve a cadeira de rodas, você elege uma melhor almofada, que seja com outra forma anatômica, utilizando outros materiais, mas não especificamente uma almofada simples assim. Ok? Vamos sentar então. Eu tenho uma concentração de força, né? Vou eu sentar aqui. Coloquei a almofada e a gente precisa verificar. Vocês estão conseguindo visualizar bem? Olha só. Deixa eu virar a manta aqui que vai ficar melhor. Tá meio longe a tela pra mim. Então, sentei. Vou levantar, tô levantando a minha perna. Deixa eu virar aqui que consigo visualizar melhor. O nylon, o tecido não colabora, porque tem o nylon da capa da almofada, desliza muito, que é um outro ponto negativo. Certo? Então, olha só, eu tô sentada aqui, tô levantando a minha perna direita e aquela região que tá mais aqui é a minha nádega, tá vendo? Eu levantei mais a perna, teve mais concentração de força. Agora eu vou levantar minha perna esquerda. Olha só quanto que eu tenho. Então, essa escala, que eu acho que eu não tinha comentado, ela vai do azul ficando amarelo, verde, laranja até vermelho. Enquanto mais próximo do laranja e do vermelho, significa que eu tenho mais pressão, mais concentração de força nessa área. Então, não é legal. Eu preciso ir mais pro... É difícil eu conseguir muito difícil eu conseguir uma imagem toda azul. Mas eu preciso conseguir uma imagem mais azul, com alguns pontos amarelos, mas não com tantos pontos laranjas e principalmente vermelho, porque eu vejo a minha concentração de força. Estão escrevendo se isso dói? Não dói nada. O sensor não dói e não dá choque. Ok? Então, estou sentada aqui, né? E isso eu tô numa boa postura. Olha, eu tenho uma concentração de força muito grande, né? E a gente sempre tem uma simetria. Todas as pessoas. Ou elas descarregam mais peso para a direita, ou mais peso para a esquerda. O sentar nosso é mais assimétrico. É muito difícil conseguir uma postura sentada que eu tenha uma descarga de peso quase igual dos dois lados. Então, sempre vai ter uma diferença. Então, eu tô sentada aqui e tô verificando. Agora, o que eu vou verificar? Então, vamos pensar no usuário de cadeira de rodas. Eu me movimento, né? Mas um paciente, um usuário de cadeira de rodas que tem uma obliquidade pélvica, tem um desnível pélvico. Então, ele senta com um desnível, porque isso está associado com uma escoliose. Ele tem uma curvatura, né, patológica na coluna, e isso está interligado aqui, é um ligamento que como se fosse continuar a coluna. Então, eu faço isso. Eu tenho uma obliquidade. Então, se eu descarregar mais peso para minha esquerda, então eu tenho uma obliquidade pélvica, eu inclino mais para a esquerda e a minha parte direita fica mais levantada. Então, olha como altera a minha concentração de força. Você tá vendo? Deixa eu virar aqui. Olha, perna direita aqui fica melhor. Perna direita, eu virei a tela, que eu posso mexer aqui. Perna esquerda. Então, agora
essa concentração aqui é o meu lado esquerdo, eu tenho muita, então eu sento. Se eu sentar com obliquidade pélvica, com escoliose, olha como fica a minha imagem. Então, o peso sai daqui, o contato sai daqui e sobrecarrega aqui. Então, isso é o momento agora. Mas imagina eu ficar sentada assim por várias horas. O que vai acontecer? Primeiro que vai deformar a espuma, vai deformar o material. E ele vai cada vez mais contribuir para essa minha postura, porque ele se deforma com isso. E a espuma, ela sempre faz uma compressão, que ela sempre quer voltar à sua forma original. Isso é uma característica das espumas. Então, uma força de reação, uma força contrária, de baixo para cima. Então, eu tenho uma concentração, se deforma. Então, se eu ficasse sentada nessa postura aqui, olha só, eu posso tocar aqui, eu vejo quanto que eu tenho, olha só. Eu tenho em torno de 100 milímetros de mercúrio, picos, 102. É uma tensão, uma pressão muito forte, muito forte. Lembra que a gente falou que os estudos mostram em torno de 30 a 32 começa uma oclusão capilar. Então, se eu fico mais, a gente sabe que a pele tem uma tolerância maior, que em torno de 80, 89, mas a gente precisa ver a quantidade de região que se apoia. Mas aqui é uma concentração muito grande. Então, se eu fosse sentar assim, né, provavelmente eu teria algum tipo de lesão na minha pele. E imagina se eu sento com essa obliquidade pélvica, com essa inclinação assim, e não tenho sensibilidade. Então, muitos usuários de cadeira de rodas não têm sensibilidade e têm obliquidade pélvica porque tem uma escoliose associada. Então, concentração de força maior aqui, muito maior o risco de desenvolvimento de uma lesão por pressão. Então, eu vou sentar, eu me movimento. Quando eu movimento, por isso que os push-ups são muito importantes. Hoje não se orienta tanto fazer push-up apoiando nos apoios de braço das cadeiras. Por quê? Porque sabe que ao longo do tempo é muito esforço, porque são muitas vezes ao dia por vários anos. E essa sobrecarga, então você já tem uma diminuição de força, uma alteração muscular, tudo isso. Essa sobrecarga por muito tempo, por muitos anos, acaba tendo lesões, essas lesões periféricas em membro superior. E isso acaba te deixando o usuário mais dependente. Por quê? Por causa dessas lesões secundárias que acabam originando. Então, se orienta, por isso que se orienta, olha só, se eu tô sentada assim, imagina que eu fizesse um push-up, ó, aliviei pressão e voltei, né? Depois tem a sobrecarga, mas quando eu faço isso, eu consigo favorecer melhor esse fluxo sanguíneo por esse momento. Mas quando é possível o usuário de cadeira de rodas inclinar também, né? Eu tô apoiando corretamente os pés no chão, também eu faço uma alteração. Olha só, eu alivio essa pressão. Mesmo eu fazendo lateralmente, fazendo essa sobrecarga, mas é momentânea, é rápida, é melhor do que eu ficar parada e sentado. Por quê? Se eu ficar assim, por 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, vai alterar muito essa imagem. Vai ficar muito mais amarela e provavelmente pro vermelho. Agora, eu tô sentada, melhor. Então, olha só, quanto mais eu sento melhor, quanto mais eu tenho apoio, melhor fica a imagem. Mas é um material que fadiga muito facilmente. Então, isso vai alterar. Agora, imagina o usuário de cadeira de rodas que senta deslizado. Que ele desliza na cadeira, senta em sacro, que a gente fala, né? Com essa rotação pélvica. Olha o quanto que eu tenho de concentração de força aqui. Vocês estão vendo como aumenta isso? Aumenta muito o risco. Então, é uma almofada que me proporciona instabilidade, porque eu deslizo, escorrego, mas ela não consegue fazer uma redistribuição de carga mais efetiva, né? Então, não é um tipo de material de almofada que você deva sentar pacientes com risco de fazer lesão, né? E com certeza pacientes que já têm lesão. Mas mesmo se for pensar, sentada, trabalhando no escritório, ficar todo o tempo sentada, também vou acontecer tendo essa fadiga. Por quê? Porque a tendência é, quando eu começo a me sentir desconfortável, né? Eu retorno, mas logo entra essa concentração de força. Então, é muita concentração de força. Muito risco. Então, eu não vou desenvolver uma lesão, mas eu vou ter dor, desconforto, né?
E outra questão é as pedaleiras. É uma questão muito importante na adequação postural. Por quê? Tô sentada aqui nessa espuma, né? Essa que vem. Então, eu elevo a pedaleira. Olha só o que acontece se eu apoiar, se eu deixar a pedaleira mais alta da minha cadeira. Olha o quanto que aumentou essa concentração de força. Então, é uma almofada totalmente inadequada para você poder sentar assim, porque, claro que o posicionamento não está correto, mas ela não consegue absorver essa pressão, ela não consegue redistribuir. Existem materiais que mesmo quando eu faço isso, que não é o adequado, eu consigo redistribuir um pouco melhor, mas eu preciso sempre cuidar do posicionamento. Mas isso é para a gente entender o quanto que é importante essa regulagem. Então, muitos usuários de cadeira de rodas estão sentados assim, com uma cadeira nova, uma almofada nova, mas com a pedaleira lá para cima. Essa parte posterior da coxa, ela aqui que eu tô passando a mão aqui, ó, a coxa, parte posterior, ela também precisa ter de apoio, porque se eu tiro os apoios dessa parte posterior da coxa aqui, da parte anterior da almofada, eu vou sobrecarregar a parte posterior. Então a gente precisa cuidar da forma, do material e dessa postura. É muito importante, ok? Então, sempre. Então, nesse momento, quanto que esse equipamento te ajudou a fazer isso, a entender essa dinâmica de como se comporta o material e a forma, e o quanto que é possível, o que você pode fazer para melhorar essa postura, ok? Tá me perguntando se almofadas nacionais são boas, os da Rojo, todas são. A Rojo é uma referência nesse sistema de células interconectadas. Tudo começou com a Rojo, mas existem outras almofadas também que são muito boas. Você precisa avaliar qual é a real necessidade e testar, né? O sensor te ajuda muito a testar. Muitas vezes você acredita que uma determinada almofada é melhor para o paciente, mas ele não se sente tão bem sentado, não se sente tão confortável ou estável. Então, seria muito importante sempre testar as almofadas, ok? E, na verdade, a gente não está falando agora de marca, a gente está falando de princípios, de formas e de materiais, né? Então, você precisa entender essas formas e os materiais, como eles reacionam, e isso vai te ajudar, né, a eleger uma melhor almofada, ok? Então, muita força, muita sobrecarga, ok? Vamos testar outra almofada. Então, a gente vai continuar nessa linha de almofada plana e em espuma. Por quê? Porque o que a gente mais vê, né? É uma coisa muito importante. Olha só, eu tô sentada numa cadeira de PVC de plástico rígida e plana, né? Rígida e plana. Então, vamos sentar aqui. Olha só. Olha quanta concentração de força eu tenho. Por quê? Porque é um material rígido e ele é plano, né? Ele faz aquilo que eu mostrei com a placa e com a bola. Ele faz uma compressão. O meu corpo precisa se moldar essa superfície da cadeira. Não é a superfície que se molda. Então, mesmo com essa espuma, já foi um pouco melhor. Por quê? Porque ela tem 5 centímetros, tem uma certa flexibilidade e eu consigo afundar um pouco. Então, é melhor do que um rígido plano. Então, eu sentar numa superfície rígida e plana aumenta muito o risco. Por isso que é muito difícil a gente se manter sentado nessas cadeiras, não é? Então, porque a gente vai se mexer durante o dia, levanta, sai. Mas o usuário de cadeira de rodas, não. Ele fica muito tempo e não tem sensibilidade. Então, olha só nessa cadeira o quanto que eu tenho de concentração de força. Se eu fosse usuário de cadeira de rodas e sentasse no material assim, dessa forma como está, seguramente eu ia fazer uma lesão aqui, porque eu tenho uma concentração de força. Olha, chega a um pico de 140 milímetros de mercúrio. Lembra que a gente falou em torno de 80, 90? Tem que olhar também a extensão disso tudo. Mas tem muita concentração de força. E sentei agora. Tô 1 minuto, 2 minutos sentado. Imagina eu 30 minutos sentada assim, estática. Vai aumentar muito essa área. Não só na pressão, né, no número dessa tensão, mas na extensão dessa área também vai aumentar.
ok? Agora vamos ver essa almofada, que é a casca de ovo e que se usa muito, se indica muito ainda, né? Para prevenir e tratar lesões por pressão. Se usa em hospitais, como colchão, em almofada. Então, é uma almofada confortável, né? Tem uma densidade mais baixa. Ela é mais flexível. Mas vamos ver como é que reaciona isso quando eu tô sentada. Olha só como mostrou os pontinhos, vocês estão vendo? Né? Então, esses pontos que tem, né? Aqui, né? Isso, na verdade, é diferente de quando eu sento em várias células interconectadas, porque elas se moldam de uma forma diferente e eu flutuo. Quando eu sento mesmo com isso, que tem uma densidade mais baixa, que densidade também é diferente de dureza, né? Então, ela é mais flexível, né? Ela se deforma mais. Então, quanto mais ela se deforma, né? Ela faz mais compressão. Então, olha só, eu sentei agora. Opa! Consegue visualizar? Já tô com muita área de compressão, né? E isso em região de cóccix. Então, vamos sentar e se manter mais alinhada. Vamos melhorar a postura, né? Quando eu alinho, eu tenho maior área de contato, então eu consigo melhorar um pouco, mas ainda eu já tenho muitos pontos vermelhos desde o início. Então isso significa que eu vou ter um grande risco de desenvolver lesões. Olha só, ele tá me mostrando o coeficiente, né? Chega a 160, 187, né? Esses picos. Então isso é muita pressão. Sentada aqui, eu tenho um grande risco de desenvolver lesões por pressão. E se eu tiver uma lesão, vai piorar a lesão. Por quê? Porque a lesão precisa de uma boa superfície de suporte, com uma boa redistribuição de carga, para favorecer esse fluxo sanguíneo e evitar essa deformação celular. Assim é que vai ajudar na recuperação desse tecido, dessa pele. Se eu tô com uma lesão e continuo sentando com muita pressão, eu vou piorar essa lesão, não só na profundidade da lesão, nos estágios dela, mas como na extensão também, de quanto que eu tenho de área. Então, imagina o usuário de cadeira de rodas sentar aqui, né? Não é uma almofada nem para prevenção e nem para tratamento. Ela pode te dar um leve conforto, mas eu preciso observar que eu tô sentada, eu, Carla, tenho, né, mobilidade e tenho sensibilidade. Então, se eu fico sentada, e a tendência é sempre a gente acaba deslizando um pouco, porque a força da gravidade te empurra para baixo. Então, você sempre vai deslizar um pouco. Então, eu até sento, eu começo bem, a gente começa. Então, por isso que é muito importante, às vezes, você colocar alguma almofada no encosto, porque olha só como melhora a postura, né? E isso tem a ver com a cadeira de rodas. Por melhor que você utilize a melhor almofada para você, ou a melhor almofada que tem no mercado, ou a melhor almofada para você. Mas se eu não cuido do tronco, o tronco ele tá ligado, né? Ele tá conectado com a pelvis. Então, se eu não consigo essa estabilidade pélvica, o que vai acontecer? Se eu faço, quando eu deslizo, o meu quadril faz isso, ó. Ele cai, ele roda. Então, isso interfere no encosto. E quando eu tenho um encosto com mais suporte corporal, eu consigo alinhar melhor e, consequentemente, até fazer uma melhor redistribuição da carga. Então, olha só, a mesma almofada. Eu tô com encosto, botei uma espuma qualquer só para manter o meu tronco mais ereto e fazer melhor essa anteroversão pélvica, do que se não faz essa reta, você desliza mais, né, aqui. E eu consigo sentar melhor. Agora, quando eu tiro, olha só, como aumenta a concentração de força, lembra? Os pontos vermelhos, aqui estão os isquios, ó, né? Aqui são a nádega. Tô levantando a perna direita, então aqui tá minha nádega direita, que é o fêmur direito. Tô levantando a perna esquerda, então aqui fica a minha nádega esquerda, meu fêmur esquerdo. Então, eu faço isso, muita concentração de força.
E mais uma vez, o tempo, o time que isso tá. Então, se eu tô medindo agora com 5 minutos, esse é um material que vai reacionar muito mais, que vai se deformar mais e vai fazer mais compressão. Então, a tendência é aumentar mais ainda essa lesão. Por isso que as almofadas em espuma são as menos indicadas para pacientes que tenham lesão por pressão. Se ela tivesse um formato anatômico, já iria melhorar a redistribuição de carga, porque ia ter mais contato, mais área de redistribuição de carga, ia melhorar essa redistribuição. Então, plana em espuma fica mais difícil de eu fazer essa redistribuição da carga, ok? Então, eu tenho muita pressão numa concentração aqui bem no neocóccix, olha. Essa nem almofada, a outra mostrou mais em isquios, né? Mostrou mais aqui, que eu tinha mais nessas pontas, mais pressão. E nessa almofada mostra que eu tenho mais pressão aqui, ó, na região do cóccix, né? E porque favorece essa retroversão pélvica. Então, quando eu alinho, eu já vou para uma melhor redistribuição. Ok? Não é eficaz, essa almofada eu não indicaria, não é indicada para um paciente com lesão ou com risco de ter lesão por pressão. Nenhuma das almofadas, das duas que foram testadas até agora, são indicadas para esse tipo de paciente. Ok? Agora a gente vai ver a minha... pegar aqui a espuma. Essa é uma espuma de látex, que é uma espuma já com uma melhor qualidade. Ela tem umas células que se chama vulcanizada, então ela respira melhor, ela não esquenta tanto, né? Porque a espuma é um material que esquenta muito, porque ele não são células mais fechadas, eles não dissipa calor, mantém mais calor na superfície. Então essa é uma almofada de espuma de látex, que tem uma durabilidade melhor e ela respira melhor porque ela é chamada como vulcanizada, então as células são mais abertas, ela não esquenta, ela mantém mais a temperatura corporal, não esquenta tanto. O látex pode ser natural, mas essas almofadas costumam misturar látex sintético, né, para ficar mais durável também. Mas eu também tenho uma concentração de força, vocês estão vendo? Né? A espuma não é um bom material para redistribuição de carga. Não é dos melhores. Então, se eu conseguir moldar ela melhor, fazer ela melhor, então, eu sentada aqui, que tenho sensibilidade, tenho movimento, ela é confortável, me sinto até confortável. E teria uma tolerância bem maior para me manter sentado. Mas eu preciso pensar no usuário de cadeira de rodas, por hora sentado aqui, né? Então, eu já apresento mais pressão. Então, das outras duas almofadas, essa tem ainda uma imagem melhor. Vocês conseguem ver? Tem mais região azul, então tem uma tensão superficial dessa pele está mais baixa, tem menos pressão. Mas quando eu sento, olha só, na região das nádegas, já vai mais pro azul claro e começa a ter mais pressão nesses pontos. E essa é a área mais crítica que a gente tem quando está sentado. Então eu sentei agora aqui e se eu for ficar mais tempo sentado, provavelmente eu vou ter. E uma coisa que eu perco muito é, neste modelo de almofada, né, ela é plana, né, plana, mas ela é uma espuma, e ela tá revestida com plástico, vocês conseguem ver? Quando eu faço isso, eu protejo o material para os pacientes que não têm controle esfíncter, porque a espuma é um material que é difícil você lavar, higienizar ele. Então, o paciente que não tem controle de urina, de fezes, se passar aqui fica muito difícil. A urina deixa um cheiro fétido e as fezes também, então é muito difícil higienizar. Aí, nesse modelo específico, foi forrado com plástico. O que acontece quando eu faço isso, né? Eu perco muito essa propriedade vulcanizada dela, que era para manter essa minha temperatura corporal, porque esse é um plástico, ele esquenta mais, ele vai esquentar mais, então vai ser mais difícil de dissipar calor. E eu perco muito da propriedade da almofada, né? Perco muito quando eu coloco isso, eu perco Por quê? Porque eu tenho, olha só, quando eu me encaixo aqui,
Tá vendo? Eu vou afundar menos, porque eu tenho esse plástico sobreposto nela. Então, eu perco muito da propriedade. É mais difícil de eu afundar. Então, isso faz mais compressão, faz mais força de reação. Se ela fosse com a espuma só, sem o plástico, provavelmente teria uma melhor redistribuição de carga. Assim concentra mais porque eu perco a propriedade. O mesmo que a gente falou da outra vez. A gente precisa muito cuidar do tipo de almofada que eu tenho de capa que eu tenho na minha almofada. Às vezes eu posso ter uma excelente almofada e eu posso perder muito das propriedades do material por causa da capa. A capa precisa dissipar calor, precisa ser flexível, moldável, precisa se adaptar à superfície. Ela não pode interferir nas propriedades do material da almofada. Quando ela interfere, você perde muito da propriedade. Então, nesse caso específico, eu acabo perdendo muito, mais ainda, porque eu tenho esse plástico que me dificulta mais eu imergir dentro da almofada e ter mais área de contato. Ok? E tenho também, vamos ver aqui, a minha almofada de viscoelástica não chegou, né? Para a próxima live talvez chegue, né? A viscoelástica, né? Essas espumas de viscoelástica que tem o quê? Resiliência, que é essa capacidade de voltar à sua forma original, que são as chamadas almofadas da NASA, não é? Porque realmente foi desenvolvido, foi um projeto que teve na NASA e assim que desenvolveram essas espumas, que elas inicialmente foram desenvolvidas para colocar na espaçonave, em foguetes, para amortecer o impacto, porque ela é boa para amortecer esse impacto. Então foram desenvolvidas e depois entrou no mercado. Então, uma questão muito importante dessas almofadas de espuma, resiliência, principalmente se a gente for pensar num paciente que tem assimetrias, que tem descarga de peso. Por quê? Porque quando eu sento, então aonde eu descarrego mais peso, esse material vai se deformar mais. Mesmo ele absorvendo mais impacto, ele vai se deformar mais. Então a força da gravidade me puxa, ele vai trabalhando. Olha como vai trabalhando o material, entende? Vai se deformando mais. Então é mais difícil de controlar. Mas é uma almofada que me dá bastante conforto. Eu tenho uma boa acomodação, consigo trabalhar ela. E ela absorve mais o impacto, mas ela se deforma muito. Então, pacientes com muitas protuberâncias ósseas, né? Com esses pontos mais... Isso, com esses desníveis, isso com essas assimetrias, eles trabalham diferentemente e vai dar uma sobrecarga e vai dar mais mais pico de pressão, ponto de pressão. Então, eu vou sentar nessa almofada, que essa tá bem grossa até, porque as outras almofadas costumam ser de cadeiras mais finas, mas só pra gente entender como que reaciona esse material. Vocês estão entendendo? Então, a almofada, olha, super confortável, né? Ela é gostosa de estar sentado. Mas olha só como já tem uma sobrecarga aqui. Tem muitos pontos de pressão. Então, tem muita... Olha só, se um paciente que senta com uma obliquidade pélvica, né? Descarrega mais peso. Olha só quanta pressão e área grande como ela fez, maior que as outras. Então, eu tenho um pico de pressão aqui de 150, se eu fizer essa descarga, se eu sentar. Agora, se eu sento com uma mobilidade pélvica para o outro lado, também tem uma concentração de força. Então, você vê? Como esse material tem essa resiliência, se ele se deforma e volta rapidamente à sua forma, isso com essa sobrecarga é mais difícil de você fazer uma redistribuição de carga. Mas é uma almofada confortável. Então, ele não é a almofada mais indicada para um paciente que tem lesão, um paciente de risco de fazer uma lesão. Ok? Provavelmente a gente não vai conseguir testar todas hoje, né? E aqui eu tenho uma almofada de espuma com ar, que são as híbridas. Quando eu mesclo os materiais, se chamam de almofadas híbridas. Então eu posso mesclar espuma com gel, espuma com silicone, espuma com ar, né?
Então, eu vou regular ela, eu sento. Tirar um pouco do ar. Pra moldar, porque ela tem uma bolsa de ar dentro, ela é híbrida, espuma em cima e tem um ar dentro, né? Deixa eu ver se eu colocar bem o sensor. Ok? Olha só. Então, também tem uma concentração, já começa com uma imagem melhor do que as outras, né? Mas ela já começa com uma concentração. Então, eu me sentindo confortável, mas eu já tô com muita... E eu preciso ver quanto mais tempo eu vou ficar sentada. Né? É uma concentração de força maior, mas melhor do que a casca, a famosa casca de ovo ou a plana que vem. Ela é uma almofada melhor. Mas com essa imagem, o paciente de risco que tá com uma lesão não é uma almofada mais indicada. Mas é uma almofada confortável, que deixa melhor do que as outras. Se deformou menos. A viscoelástica, vocês viram que a espuma se deforma mais. Então é mais difícil. Aqui eu consegui ter um controle melhor dessa reação. Mas mesma coisa eu preciso ver. Então, se o paciente senta com uma obliquidade pélvica, o que acontece? Né? Vou ter uma concentração de força também, olha só. O tempo que eu ficar mais sentada vai aumentar maior essa concentração. Se eu sento para o outro lado com uma obliquidade, também já tem uma concentração de força maior. Então, eu também preciso verificar o tempo. É uma almofada confortável, mas não para paciente, não é a mais indicada para paciente que tenha uma lesão por pressão, paciente de alto risco. Ok? Vou tirar um pouquinho mais de ar, porque está um pouco instável. Quanto mais ar eu tiro, mais eu moldo. Só que eu não posso tirar todo o ar, porque senão eu vou tocar na base. E assim eu não vou conseguir fazer uma boa redistribuição de carga. Se eu deslizo, né? Então, também faço mais concentração de carga na região dos isquios, principalmente no tóxicos. Então, se eu fosse tirar uma imagem, paciente que está sentado numa cadeira de rodas dessa, com uma almofada assim, não é uma boa imagem. O paciente tem mais risco de desenvolver essas lesões. Vocês estão vendo como vai aumentando a coloração aqui? Ela vai aumentando. Quanto mais tempo eu fico sentada, mais. Por quê? Porque o material está reacionando com o meu peso, a força da gravidade. O material vai se deformando e reacionando de alguma forma. E isso pode gerar mais compressão. Ok? Muita concentração. O que eu queria mostrar, que é agora com os orifícios em espuma. Olha só. A almofada com orifício, que nos Estados Unidos falam as com formato de boia, donuts, não são indicadas para paciente de... Olha só que imagem. Não é uma almofada. Primeiro, que o que acontece? A gente falou que quanto melhor a redistribuição de carga, mais área de contato, né? Fica menos pressão nessa região, porque eu tenho mais apoio. Aqui eu tenho menos área de contato, porque eu tenho um orifício, né? E ela é redonda, não tem bem as bordas. Então, olha só, eu tenho muita compressão. Não quer dizer... Imagina que eu tenho uma lesão aqui nessa região. Para eu ter uma melhor cicatrização, que a gente já falou nisso, né? Eu preciso favorecer o fluxo sanguíneo num todo. Aqui é como se eu fizesse um estrangulamento, sabe? Como se eu estrangulasse. Então, eu interfiro no fluxo de sangue aqui. Eu não vou conseguir uma melhor cicatrização dessa lesão e vou aumentar a área de lesão, porque eu tenho mais pressão ao redor. Então, esse tipo de almofada, de boia com orifício, não são almofadas indicadas para paciente com lesão, pacientes com risco de desenvolver lesões por pressão. Né? E são muito desconfortáveis, então, porque tem pouca área de contato e muita concentração de força. E ele faz um estrangulamento. Então, olha só a compressão que eu tenho por tão pouco tempo que estou sentada. Se ficar mais tempo sentada, vai fazer mais pressão ainda. Ok?
esse tipo de almofada não, para pacientes com risco de desenvolver. Agora vamos ver tipo boia. Aqui, em ar, com ar. Também, menos área de contato, né? Quanto menos área de contato, maior concentração de força, já não se indica. Então, olha a imagem dessa também, sentei agora. Além de ter pouca área de contato, então a almofada não me envolve, não faz redistribuição de carga, tem uma concentração. E ela é muito instável, porque ela é uma célula única, não são várias células. Ela é uma célula, então ela balança. Então imagina, se eu tenho um déficit de força, de movimento, né? Eu preciso me manter, tenho mais dificuldade de me manter sentado, preciso ter mais estabilidade e isso gera muita instabilidade. Então não é uma almofada nem para prevenção e nem auxiliando tratamento. Pacientes de risco que tenham lesão não devem usar esse tipo de almofada. Pode ser que sirva para outros tipos de pacientes, né? Temporários, pós-operatório, daí não é a minha especialidade, eu precisa ver a indicação, mas o usuário de cadeira de rodas que está com lesão, com risco de fazer lesão, essa almofada não é indicada, nem pelo posicionamento e nem pela redistribuição de carga, ok? Interfere muito e é muito instável, muito instável. Olha só essas imagens. Conseguem ver bem? Conseguem visualizar bem? Não. Nós vamos ver outro tipo de almofada, tipo boia, também com orifício, né? Essa é uma almofada mais baixa, de outro material. Uma borracha. E eu vou assim, uau! Acho que eu acidente de trabalho. Vocês estão vendo o que faz? Olha só. É uma imagem muito ruim, até é pior do que as próprias espumas. Por quê? Porque eu tenho menos área de contato. Lembra da espuma? A espuma, mesmo quando eu tinha mais área de contato, mas quando eu elevava os pés, eu fazia uma concentração de força maior para a parte posterior. Aqui eu já tenho uma maior concentração de força, olha só. Então, se eu for elevar, olha só, se eu tirasse o apoio dos... Não estou tirando o apoio dos pés, eu vou fazer mais flexão, deixar minha pedaleira mais alta. Olha só a concentração de força, olha o risco de muita... Quanto que tá o pico? Deixa eu ver. 120, 130, 140, é muito. Então é uma imagem muito ruim, né? Para manter sentado. Também não é uma almofada indicada para as lesões, pessoal. Ok? E muito instável. Pode ser indicada para um outro tipo de diagnóstico, mas não paciente de risco de desenvolver. E salvo que a gente sempre precisa pensar na postura e no conforto. Agora a gente vai testar uma almofada com gel, né? O gel, ele faz aquilo que a gente comentou, ele tem um desplazamento. Então, ele sob pressão, ele sai, ele escapa. Então, se eu tenho uma obliquidade pélvica, né, aonde eu mais preciso, que é a área que eu afundo mais, que eu descarrego mais peso, eu tenho mais pressão nessa região. Então, eu tenho mais risco de desenvolver uma lesão por pressão. Ok? Então, se eu fosse pensar, né, nessas obliquidades pélvicas, o que acontece? Olha só, ele tem um desplazamento, que é esse movimento do material. Então, ele escapa todo e eu consigo tocar na base. Vamos sentar. Termicamente, ele é agradável, porque ele é mais gelado, mas a gente precisa ver sempre como vai reacionar nos extremos. Então, muito frio ou muito calor. O que acontece com muito frio? Né? Não é o problema de São Paulo, mas regiões mais do sul, que chegam a temperaturas abaixo de zero. Esse material tende a solidificar, assim como a água também. Todo material reaciona com extremos de temperatura, todos os materiais, alguns mais, outros menos.
mais água, solidifica, né? Com temperatura abaixo de 0. O gel também pode ficar vai ficar mais sólido. Então, olha só. O que que acontece? Pegou bem a imagem aqui. Olha só. Então, se eu sentar mais no sacro, eu tenho mais concentração. Não consigo redistribuir bem minha carga. Olha na região das nádegas, né? Eu vou levantar a perna. Vou levantar a outra perna, para vocês visualizarem. Então, eu deslizo aqui, olha. Tenho mais concentração. E se eu tenho uma assimetria, uma obliquidade pélvica, olha só. Eu sento mais para um lado. O que acontece? O gel, ele tem esse movimento, esse desplazamento. Então, ele sai totalmente e eu toco na base, eu faço pico de pressão. Então, não é uma almofada indicada para pacientes que tenham lesão, pacientes de risco de desenvolver lesões. Mesma coisa se eu for para o outro lado. Uma concentração. Então, termicamente, ele é mais geladinho, ele é mais confortável, mas também ele vai reacionar muito. Se eu usar em ambientes externos, que tem muito sol, muito calor também, vai esquentar. Mas a questão mais é o desplazamento. Então, para as posturas mais simétricas, né, que eu não tenho obliquidade pélvica, que eu não tenho tanta protuberância óssea, até consigo um melhor resultado. Mas para pacientes com maior concentração de força ou coisa, tenho mais dificuldade. Ok? Vamos testar primeiro uma almofada de ar quadrada, que é uma célula única, o que a gente falou, né? É uma célula única, então isso é mais difícil de se moldar o corpo, porque é uma única célula, então é mais difícil de ter uma acomodação do corpo e isso também gera mais instabilidade. Então, um fator muito importante é a instabilidade. Então, pensa, eu tô na cadeira de rodas, eu tenho dificuldade de movimento, eu tenho que estar apoiado, tem que ter alguma coisa me prendendo aqui para me manter mais estável, porque ela realmente balança, né? Gera muita estabilidade. Então, são menores também. Então, eu sou baixa. Esse tamanho consegue ter uma medida maior, mas são mais difíceis de tamanhos. Então, tem mais concentração. Mas a instabilidade é um ponto muito negativo nesse tipo de almofada, porque é muito difícil. Então, pensa, eu tenho que propulsionar a cadeira, tenho que me manter sentado, né? Tenho que ter as funções e ela se movimenta o tempo todo. Então, isso é muito difícil, ok? Mas é um sistema de ar, então já consigo ter uma melhor redistribuição de carga do que a espuma, porque é ar, mas há essa instabilidade, essa acomodação, e também preciso ver essa variação de tempo, quanto tempo ficar mais tempo sentada, como vai ser isso, ok? As imagens. Vamos ver essa almofada. Essa já é uma almofada de células de ar interconectadas. A almofada já está calibrada há muito tempo. Então, conseguem ver a diferença? Primeira coisa é a cor, né? Tenho muito mais pontos. Essa é o modelo Air Basic, tenho muito mais pontos azuis. Eu não tenho uma concentração. Então, olha, mesmo eu fazendo a obliquidade pélvica, inclinando para um lado, olha, inclinando para o outro lado, olha só os pontos. É que ficou virada a manta. Olha só. Vendo? Eu levantando as pernas, tô levantando aqui. Vou passar a mão aqui. Meu lado direito e aqui meu lado esquerdo. Então, a cor predominante é azul, significa que eu tenho uma tensão superficial muito baixa. Mesmo eu me inclinando, olha só. Lembra o que acontece? Me inclinando, olha só. Muito pequeno, isso é remoto, então é uma tensão muito baixa. Uma imagem muito boa. Então, vamos fazer um comparativo. Essa é a almofada
Air Basic. Então, vou tirar ela e vou sentar na cadeira. Para vocês conseguirem visualizar a diferença. Olha a diferença da imagem. Quanta concentração de força aqui no... Deixa eu virar a manta para manter o... Quanta concentração de força para... Olha só. Né? Muita. Então, olha, na região de cóccix, muita. Mais uma vez, vou colocar Air Basic. Conseguem ver a diferença da imagem? Mesmo, olha só, tô elevando, olha. Ela consegue redistribuir a carga, mesmo tirando um pouco dessa área de contato, que tem uma sobrecarga maior, eu consigo diminuir isso. Isso, o que mostra? Que eu consigo redistribuir melhor a minha carga. E eu consigo manter mais tempo também. Se a gente fosse ficar sentada aqui 1 hora, a gente ia ver que ia alterar muito pouco dessa imagem, porque ela consegue se moldar a forma do corpo, né? Por causa dessas células interconectadas. Então faz o quê? Pouca compressão. Aqui tava apertando aqui, ó. Tô chegando na base, então, porque o ar também tem desplazamento. Por isso que uma célula única é muito instável, muito mais difícil. E eu tenho que redistribuir e colocar o ar adequadamente. Olha só. Ok? Vamos fazer outro comparativo, então, com a espuma, novamente. A espuma que vem na cadeira de rodas. Então, essa a gente tirou o Air Basic. Vou colocar a espuma comum que vem na almofada da cadeira de rodas. Vocês conseguem ver a diferença? Olha só. Tem muita concentração de força. Então, olha só, quando eu levanto a perna, ó. O que eu fiz lá na coisa, quando eu jogo o peso todo para um lado, todo pro outro lado, olha como eu tenho concentração de força, de carga. A diferença que é em relação à outra almofada. Então, se eu... Olha só. Não consigo fazer essa redistribuição de carga igual nessa almofada de espuma, ok? Vamos ver... Quanta almofada? Essa almofada nem tem. Aqui. Ela nem foi calibrada pra mim, essa almofada, que tá, mas vamos ver. Acho que tá com ar suficiente pra gente poder sentar. Conseguem ver? Esse modelo que eu tô sentada agora é a Aircell azul. O que acontece? Como são células de ar interconectadas, elas conseguem fazer um molde melhor do corpo. Então, a forma da almofada é muito importante, contribui muito para a melhor redistribuição de carga. Quanto mais rígido, mais plano, mais compressão eu faço, mais dificuldade eu tenho de me moldar o corpo. Conseguem ficar? Olha só, mesmo, olha só, eu levantando, ó. Tô inclinando. Com obliquidade pélvica para cá, com obliquidade pélvica para lá. Olha só, diferença. Aqui, eu fazendo esse movimento, que eu inclinei meu corpo todo para cá. Olha só, inclinei todo para cá. Agora, se eu fosse sentar, mais uma vez, fazer o comparativo. Fazendo esse movimento de uma almofada de espuma, que vem normal na cadeira de rodas. Como tenho concentração de força. Ok? Deslizo. Então. Vou sentar na minha base rígida. Muita concentração. No dia a dia, eu trabalho, quando eu trabalho aqui, a mesa que eu trabalho, eu não sento numa almofada, não sento com a cadeira sem almofada. Eu sempre uso essa almofada, eu uso o sistema baixo de ar de células interconectadas, que eu consigo redistribuir melhor o meu peso e consigo suportar
mais tempo sentado. O tempo já passou. Ok. Tem que visualizar bem. Eu não consegui ver porque tá longe, se tem alguma pergunta sobre isso. A almofada aqui não deu tempo porque a almofada de água não chegou, a gente não conseguiu testar, mas a gente pode ver numa outra live e testar a almofada. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que pacientes de risco de desenvolver lesões, pacientes que estão com lesão, o quanto é importante eleger uma melhor almofada, que é a almofada que favoreça essa redistribuição de carga, porque senão vai fazer uma lesão ou vai piorar muito a lesão que ele já possui na pele. Então, isso é muito importante. Então, analisar as imagens é muito importante para a gente ver essa redistribuição de carga, para ver se tem essa concentração de carga, para ver essa questão da simetria, né, que você tem, e ajudar a você escolher a melhor almofada e a cuidar do posicionamento também, como a gente falou antes, às vezes trabalhar com os tilts, com os ângulos, como vai ser melhor para a sua postura. Então, o Extensor é uma ferramenta de trabalho muito importante, que auxilia muito a gente, muito para poder entender como os materiais reacionam. Então, muitas almofadas vêm com especificação para prevenção e para tratamento de lesões, mas não, na prática não consegue fazer isso, consegue ter uma concentração de força, como vocês viram, que pode piorar a lesão. Então, as almofadas que apresentam melhor desempenho para redistribuição de carga, né, e para a gente proteger a pele para pacientes de risco, pacientes que têm lesão, ainda são as células de ar, o modelo de células de ar interconectadas. Isso as imagens mostram claramente. Ok? Espero que tenha sido bem claro para a gente entender, né? Para a gente conseguir ter uma crítica melhor sobre essas almofadas. É muito importante, né, ter a orientação, a avaliação de um terapeuta para poder prescrever isso, para eleger melhor para esses pacientes de risco de lesão que apresentam uma lesão. Ok? Eu não consigo ver se tinha mais perguntas. Ok? Bem, uau! A gente vai voltar em outro momento com outra live, né, com outros assuntos sobre adequação postural. Não só falando de almofadas, mas a gente pode falar de outros pontos de adequação postural. Ok? Eu não sei se tem alguma pergunta. Já passou. Vocês estão percebendo como eu estou sentada aqui na almofada e tendo uma concentração de força? Olha só, eu trouxe tudo para frente, olha. E como tem essa redistribuição de carga aqui, vocês estão conseguindo observar isso? Né? Tem uma excelente imagem, uma baixa concentração de força. Então, vamos tirar mais uma vez. Vou sentar numa superfície aqui. Olha só, se eu tivesse sentada dessa forma, nesse posicionamento, sem almofada de ar. Vocês conseguem ver? Olha só o ponto de concentração. Eu teria uma lesão na parte posterior da coxa, na parte anterior. Nessa parte anterior da almofada. Vocês estão vendo o quanto que faz a redistribuição de carga? É muito importante a gente pensar isso, principalmente para os pacientes que têm lesão, o paciente de risco. Ok? Bem, espero ter ajudado, não ter confundido mais, ter ajudado no esclarecimento. E a gente vai voltar em outras lives, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem enviar para nós por inbox, ou ter o e-mail da Delamed também. Na medida do possível, vou respondendo, ok? Que é o consultoria@delamed.com.br, ok? Obrigada. Que todos fiquem bem, se cuidem, né? E que dias melhores virão. Até breve. Tchau, tchau.